No domingo, 19 de dezembro de 1154, os maiores nobres, figuras religiosas e políticos da época se reuniram na Abadia de Westminster. Pouco tempo depois, o rei Henrique II da Inglaterra, de 21 anos, e sua esposa Leonor da Aquitânia caminharam pela abadia, onde Henrique foi então coroado pelo arcebispo Teobaldo de Cantuária. Sua coroação marcou o início formal da Casa de Plantageneta como dinastia reinante após uma longa guerra civil conhecida como a Anarquia. Como esse jovem que nasceu em Le Mans, na França, acabou fundando uma nova dinastia e como seus membros moldaram a história da Inglaterra. Esta é a história da Casa de Plantageneta. A ascensão dos Plantagenetas como dinastia governante da Inglaterra resultou da forma como a política da Inglaterra e da França havia se tornado interligada na Alta Idade Média. No início da Era Medieval, a Inglaterra era governada por cerca de 7 reinos anglo-saxões germânicos, número que variou com o tempo. Os dinamarqueses ou invasores nórdicos chegaram a partir do final do século VIII e, com o tempo, uma cultura e sociedade anglo-nórdica se desenvolveu junto com o reino unificado da Inglaterra no século X. Durante uma parte significativa desse período, o contato da Inglaterra com a França foi surpreendentemente limitado. Só no século X, reis ingleses passaram a formar alianças dinásticas regulares por casamentos com a família real ou aristocratas franceses. No século XI, isso já era comum, e assim, quando o rei Eduardo, o Confessor, morreu sem um herdeiro masculino em 1066, um dos pretendentes ao trono da Inglaterra era o duque Guilherme da Normandia, no norte da França. Como se sabe, ele atravessou para a Inglaterra, derrotou Haroldo Godwinson na Batalha de Hastings e completou a conquista normanda. A Inglaterra se tornou um país com uma elite dominante franco-normanda e uma dinastia real normanda, a Casa da Normandia. Isso também significava que, além de serem reis da Inglaterra, Guilherme, o Conquistador, e seus sucessores controlavam a Normandia, no norte da França. Além disso, suas posses territoriais no continente se expandiram no século XII para incluir lugares como Anjou e Aquitânia, assim como Normandia, Maine e o Vexin. Uma expansão que estava fundamentalmente ligada à ascensão da Casa de Plantageneta e que também moldaria a longa história da dinastia até o século XIV. Guilherme, o Conquistador, morreu em 1087 e foi sepultado em Caen, no norte da França, enfatizando novamente a conexão fundamental da família com a França e como eles se viam como franceses, e não como ingleses. Ele foi sucedido por seu filho, Guilherme Rufo, que viveu até 1100. Ele foi morto em um acidente de caça, que talvez não tenha sido acidental de fato. Seu irmão Henrique então tomou o trono e se tornou o rei Henrique I da Inglaterra. Foi durante seu longo reinado, até 1135, que começaram os eventos que levariam a Casa de Plantageneta ao poder. A Casa de Plantageneta é uma família francesa. Suas raízes estão no condado de Anjou, no centro-norte da França, ao sul do Ducado da Normandia e a leste da cidade de Nantes, na Bretanha. O pai do rei Henrique, segundo Godofredo Plantageneta, conde de Anjou, nasceu aqui em 24 de agosto de 1113. O pai dele era Fulco de Anjou, um senhor francês que decidiu ir para a Terra Santa em 1129 para ajudar a defender os Estados Cruzados que haviam sido estabelecidos lá 20 anos antes. Fulco acabou se casando com Melisson, filha de Balduíno II, o rei de Jerusalém. Como consequência, em 1131, ele sucedeu seu sogro e se tornou o rei Fulco de Jerusalém, governando até sua morte em 1143. Assim, os reis ingleses da Casa de Plantageneta eram descendentes de uma família que já governou o Reino Cruzado de Jerusalém. De forma mais ampla, a família remontava sua linhagem no centro-norte da França até o século X.
Devido à partida de seu pai para a Terra Santa, Godofredo tornou-se o conde interino de Anjou quando ainda era adolescente. E esse título tornou-se permanente quando seu pai ascendeu como rei de Jerusalém, já que agora não havia possibilidade de Fulk retornar à França. Embora Godofredo seja regularmente chamado de Godofredo Plantageneta em estudos modernos, na realidade ele era conhecido como Godofredo de Anjou em sua época. E o nome Plantageneta só foi aplicado retroativamente a partir do século XV aos membros da dinastia. O nome deriva do latim plantigenista, uma descrição das flores amarelas conhecidas como giesta, das quais se dizia que Godofredo costumava usar um ramo. Henrique II, o primeiro rei inglês da Casa de Plantageneta, era filho de Godofredo de Anjou, mas ele herdou seu direito ao trono da Inglaterra por meio de sua mãe. Esta era Matilde da Casa da Normandia. Ela era filha do rei Henrique I, que assumiu o trono da Inglaterra após a morte suspeita de seu irmão em 1100. Henrique I, quase certamente, teve mais filhos ilegítimos do que qualquer outro monarca da história inglesa ou britânica, talvez mais de 2 dezenas. No entanto, ele só teve 2 filhos através de seu casamento com Matilde da Escócia, uma filha chamada Matilde e um filho chamado Guilherme Adeline. Guilherme morreu em 25 de novembro de 1120, no desastre do navio branco, quando o barco em que ele estava afundou após bater em uma grande rocha ao sair do porto de Barfleur. Isso significava que Matilde agora era a única herdeira legítima de Henrique I. A lei de sucessão inglesa não proibia mulheres de sucederem ao trono. Mas, numa época em que o principal dever de um monarca era liderar homens em batalha, Henrique achou impossível convencer os nobres e outras figuras poderosas de seu reino a aceitarem Matilde como sua sucessora. Na tentativa de remediar essa situação, ele organizou o casamento de Matilde com Godofredo de Anjou, uma união que garantiria a fronteira sul do Ducado da Normandia. E também convencer os nobres ingleses e normandos de que Matilde teria um marido ao seu lado, que governaria parcialmente como rei. No entanto, os barões ingleses ainda se recusaram a aceitar a dispensa, e quando Henrique I morreu em 1135, muitos deles ofereceram seu apoio a Estevão de Blois, neto de Guilherme, o Conquistador, por parte de mãe. Uma guerra civil, conhecida como a Anarquia, começou devido às reivindicações concorrentes de Estevão e Matilde ao trono. Relatos contemporâneos indicam que foi uma guerra de sucessão particularmente destrutiva, que se arrastou durante a década de 1140 e entrou na de 1150. No final, ela foi resolvida por uma série de mortes. Godofredo Plantageneta morreu em 7 de setembro de 1151. 2 anos depois, o herdeiro de Estevão, Eustácio, morreu, e então o próprio Estevão faleceu em 25 de outubro de 1154. Tudo isso abriu caminho para que o filho de Matilde e Godofredo sucedesse Estevão como rei Henrique II. A ascensão de Henrique marcou o início da Casa de Plantageneta. Isso também inaugurou a era do Império Angevino, assim chamado porque os antepassados de Henrique eram os condes de Anjou. O Império Angevino é um termo usado para descrever a enorme extensão do território que Henrique governava. Ao se tornar rei da Inglaterra, ele não conquistou só o controle da Inglaterra. Os reis da Inglaterra ainda não dominavam todo o país de Gales, mas exerciam grande influência sobre ele. Ele também governava o Ducado da Normandia, como resultado da sucessão, e o Condado de Anjou ao sul. Além disso, em 1152, 2 anos antes de serem coroados, juntos na abadia de Westminster, Henrique se casou com Leonor da Aquitânia. Ela era filha de Guilherme Gis, duque da Aquitânia. Ele havia morrido sem um herdeiro homem em 1137 e Leonor herdou um dos maiores territórios da França. A Aquitânia abrangia grande parte do oeste da França. Assim, devido ao seu casamento com Leonor e à sua sucessão aos territórios controlados pelos ingleses na França, Henrique governava um grande bloco do norte e do oeste da França.
rivalizando com o poder da coroa francesa ali, embora, em teoria, Henrique devesse prestar homenagem feudal ao rei francês como governante da Normandia, Anjou e Aquitânia. Além de tudo isso, em 1169, um grupo de nobres anglo-normandos lançou uma expedição à Irlanda e iniciou a conquista da ilha. Após as etapas iniciais dessa conquista serem concluídas, Henrique atravessou em 1171 e foi proclamado Senhor da Irlanda. Como resultado desses eventos, a Casa de Plantageneta não apenas assumiu o controle da coroa da Inglaterra em 1154, mas, 20 anos depois, Henrique governava um império angevino composto pela Inglaterra, País de Gales, partes da Irlanda e a maior parte do norte e oeste da França. Por mais poderoso que fosse, o governo de Henrique nunca foi estável. Havia vários problemas inerentes a isso. Primeiramente, Henrique enfrentou uma luta crescente com a Igreja na década de 1160. Isso não era incomum na Europa durante a Alta Idade Média, já que vários monarcas buscavam adquirir um controle secular mais efetivo sobre as ricas propriedades eclesiásticas em seus domínios, assim como o controle sobre as nomeações de bispos e outros oficiais da Igreja. No caso da Inglaterra, isso se manifestou como um confronto entre Henrique e um homem com quem ele tinha uma relação próxima como aliado político, Thomas Becket, o ex-lorde chanceler da Inglaterra e, posteriormente, arcebispo da Cantuária. Anos de discórdia entre os dois chegaram ao fim em 29 de dezembro de 1170, quando Tomás foi assassinado por um grupo de assassinos que, segundo dizem, agiam em nome do rei. Embora se debata desde o século XII se Henrique ordenou o assassinato. O que tornou esse ato especialmente controverso foi que Tomás, o principal religioso da Inglaterra, foi morto na Catedral de Cantuária, um local sagrado. Henrique foi ameaçado de excomunhão após o assassinato de Tomás, embora Roma nunca tenha levado isso totalmente adiante. Embora, em geral, ele já tivesse problemas demais para lidar. Embora seu casamento com Leonor tenha resultado em uma grande prole de filhos, o relacionamento entre o rei e a rainha ficou marcado pela amargura e ela começou a incentivar seus filhos a se revoltarem contra o pai. 3 deles, Henrique, Ricardo e Godofredo, entraram em guerra contra o pai em 1173 ações que resultaram no confinamento de Leonor pelo resto da vida de Henrique. A revolta foi sufocada em 1174, mas o restante do reinado de Henrique, até sua morte em 1189, foi caracterizado por frequentes conflitos e rivalidades dentro da família. Henrique II morreu em 6 de julho de 1189. Seu herdeiro por muitos anos, Henrique, o rei jovem, havia falecido antes dele em 1183. Isso significou que um filho ainda mais jovem, Ricardo Coração de Leão, o sucedeu como rei Ricardo I. Ricardo é um dos governantes mais celebrados da Casa de Plantageneta. De certa forma, isso é peculiar. Sem dúvida, ele representava o governante militar da Alta Idade Média envolvido em guerras, mas seus esforços tiveram sucessos variados. Quando se tornou rei em 1189, Ricardo já havia tomado a cruz e estava se preparando para partir para a Terra Santa. Como um dos líderes da Terceira Cruzada, que estava sendo organizada em resposta à captura de Jerusalém pelo senhor da guerra muçulmano Saladino em 1187. Ciente de que seu bisavô havia sido rei de Jerusalém meio século antes, Ricardo decidiu honrar seu compromisso de liderar a cruzada mesmo após ter se tornado rei da Inglaterra. Ele partiu no verão de 1190 e viajou pela Sicília e depois atravessou o Mediterrâneo, conquistando Chipre no caminho. Após chegar ao Levante em 1191, ele passou 1 ano e meio lá. Embora ele tenha conseguido estabilizar a posição dos cruzados e possivelmente impedido Saladino de conquistar mais terras dos cruzados, ele acabou falhando em seu objetivo final de retomar Jerusalém. No retorno para casa, ele foi preso na Alemanha e precisou ser resgatado para voltar à França.
Ele passou os últimos anos de sua vida reconsolidando sua posição como rei da Inglaterra e governante dos territórios angevinos, na França. Ele morreu por um ferimento gangrenado durante campanha na França em 1199. Ricardo teve uma vida cheia de acontecimentos, mas seu reinado não foi particularmente bem-sucedido. O fato de Ricardo ser frequentemente descrito como um dos grandes reis da Inglaterra medieval talvez se deva ao contraste entre ele e seu sucessor. Ele foi sucedido, após sua morte, por seu irmão João, que naquela época era o único filho legítimo sobrevivente do rei Henrique II. O reinado de João foi desastroso para o Império Angevino. Ele havia se revelado um indivíduo traiçoeiro que regularmente criava problemas para a coroa inglesa durante a ausência de Ricardo na Terra Santa. No meio disso, João frequentemente conspirava com vários nobres e com a coroa francesa para tentar garantir o trono inglês para si mesmo enquanto Ricardo estava ausente. No início de seu reinado, João entrou em conflito com os franceses depois que o rei Filipe II da França apoiou a reivindicação de Arthur da Bretanha ao trono inglês. Arthur era filho do falecido irmão mais velho de João, Godofredo, e tinha uma reivindicação mais forte ao trono pelo direito de primogenitura. Ele tinha só 12 anos quando Ricardo morreu, mas João o prendeu e provavelmente matou-o após Filipe pressionar pela reivindicação de Arthur. Enquanto João enfrentava o desafio ao seu governo, a guerra resultante levou a uma sucessão de derrotas, como a captura em 1204 do Château Gaillard, um castelo na Normandia que era considerado quase inexpugnável. Por isso, João perdeu quase todo o território do norte da França controlado pela Casa de Plantageneta. Sobretudo, o Ducado da Normandia, um domínio que tinha uma importância simbólica para os monarcas ingleses, pois era o ducado que Guilherme, o Conquistador, governava antes de se tornar rei da Inglaterra. A perda da Normandia e de muitas outras terras francesas ao final da guerra em 1204 deixou João vulnerável a críticas em casa, na Inglaterra. Ele calou seus críticos por um tempo ao realizar campanhas no país de Gales, na Escócia e na Irlanda, do outro lado do Mar da Irlanda. Essas campanhas foram relativamente bem-sucedidas, especialmente a expedição à Irlanda em 1210, que limitou o poder dos senhores ingleses ali, como Walter de Lacy, o senhor de Meath. A França, porém, acabou sendo o ponto crucial do reinado de João, novamente, bem no final dele. Em 1214, ele entrou em guerra novamente com o rei Filipe II da França para tentar reconquistar a Normandia. A campanha teve êxito por pouco tempo, pois João havia feito uma forte aliança com potências continentais, como Otão IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Mas João logo sofreu várias derrotas após isso. Isso causou grande agitação na Inglaterra. Os lordes ingleses estavam insatisfeitos porque João não conseguiu recuperar a Normandia e também porque os havia taxado de forma autoritária para pagar por sua campanha no continente. À medida que a agitação começou a se transformar em conflito real entre os lordes e o governo da coroa, João concordou com a proclamação da Magna Carta, a Grande Carta. Um documento emitido em Runnymede, em Surrey, no dia 15 de junho de 1215. É um texto fundamental na história constitucional inglesa que marca o início da evolução da democracia moderna, assim como das liberdades políticas. Afirmava que João, ou qualquer um de seus sucessores como rei, deveria obedecer a certas regras ao taxar os senhores do reino e respeitar seus direitos como nobres da Inglaterra. Embora ele tenha concordado, a Primeira Guerra dos Barões eclodiu em poucas semanas, pois todos descumpriram as promessas. Mesmo assim, a Magna Carta foi o maior sucesso do reinado de João e viria a influenciar muitas constituições modernas, incluindo a dos Estados Unidos. João faleceu durante a Primeira Guerra dos Barões após contrair disenteria em uma campanha militar. Sua morte no castelo de Newark, em Nottinghamshire, em 19 de outubro de 1216,
fez com que seu filho, Henrique, que havia acabado de completar 9 anos 2 semanas e meia antes, se tornasse o rei Henrique III da Inglaterra. Mesmo nos padrões medievais, uma criança de 9 anos não podia comandar uma guerra. E coube a Guilherme Marshall, primeiro conde de Pembroke, ser o protetor de Henrique durante sua menoridade. Combater os rebeldes e acabar com a Primeira Guerra dos Barões em 1217. Marshall morreu em 1219 e uma nova geração de nobres começou a governar em nome de Henrique. Em um desenvolvimento que preocupou os contemporâneos, a década de 1220 passou sem que Henrique demonstrasse grande interesse em começar a governar por conta própria e ditar o rumo dos acontecimentos em seu próprio reino. Foi somente após uma revolta no início da década de 1230, liderada por Ricardo Marshall, filho do conde de Pembroke, que Henrique começou a governar por conta própria. Mesmo assim, ele seguiu dependendo demais de um grupo seleto de conselheiros e favoritos da corte, criando uma tradição, depois seguida por outros governantes da Casa de Plantageneta, como Eduardo II e Ricardo II, de criar divisões na corte por meio de faccionalismo excessivo. Henrique também era conhecido por sua piedade e longo reinado. Ele governou até 1272, o que, somado à sua pouca idade quando subiu ao trono, significa que ele governou por 56 anos. Um recorde que só foi finalmente superado na Inglaterra quando Jorge III governou por 60 anos entre 1760 e 1820. Durante o tempo em que Henrique recusou assumir o reino e agia como se fosse menor, os nobres ingleses se perguntavam quando ele tentaria recuperar as terras francesas perdidas por seu pai. A Normandia havia sido uma parte tão intrínseca dos domínios dos reis da Inglaterra desde os tempos de Guilherme, o Conquistador, que era considerado essencial que ela fosse retomada e o Império Angevino reconstituído. Henrique havia lançado uma campanha que foi um completo fracasso em 1230, mas só na década de 1250 ele iniciou uma guerra mais extensa. Esperando tirar proveito da ausência do rei Luís IX da França, que estava encruzada no norte da África e no Levante. As aventuras de Henrique na França refletiram quase exatamente o que ocorreu com seu pai 40 anos antes. Ele não teve os sucessos necessários na batalha. Ele não conseguiu retomar a Normandia nem qualquer outra grande terra francesa a longo prazo, e a tributação excessiva para pagar seus exércitos levou à agitação interna. Isso provocou uma nova rebelião em 1264, liderada pelo conde de Leicester, Simão de Montfort. Para enfatizar exatamente o quanto as causas e a natureza do conflito eram semelhantes à revolta que João havia enfrentado 50 anos antes, ela é chamada de Segunda Guerra dos Barões. Ela durou 3 anos e foi por fim suprimida, enquanto Henrique também fez novas promessas de respeitar os direitos dos nobres ingleses dali em diante. Quando a Segunda Guerra dos Barões chegou ao fim, o poder de Henrique, por mais limitado que fosse como rei, estava enfraquecendo. Os nobres do reino já estavam de olho em seu filho e herdeiro, Eduardo, que era claramente um indivíduo mais competente e enérgico do que seu pai jamais fora. Eduardo teve papel relevante na repressão à Segunda Guerra dos Barões. Então, ele começou a se preparar para deixar a Inglaterra e liderar a Nona Cruzada à Terra Santa. No final da década de 1260, os Estados Cruzados no Levante estavam em uma posição sitiada e agora estavam em grande parte confinados a territórios costeiros em torno das 2 cidades portuárias de Trípoli e Acre. Até mesmo esses territórios estavam ameaçados por um novo senhor da guerra muçulmano de etnia Kipchak, da região do Mar Negro, Baibars. Ele havia se tornado o sultão do Egito e da Síria e era uma espécie de sucessor espiritual de Saladino dos tempos do rei Ricardo I. Assim como seu tio-avô antes dele, a cruzada de Eduardo não resultou em nenhum tipo de avanço contra os muçulmanos. Eduardo desembarcou em Acre no dia 9 de maio de 1271. Ele combateu Baibars e tentou formar uma aliança com os mongóis ao leste.
Porém, ele logo percebeu que os problemas para os cristãos na Terra Santa eram mais graves do que se pensava na Europa. Os senhores cruzados estavam divididos entre si e eles precisariam de um exército muito maior do que aquele que Eduardo havia trazido consigo para tentar retomar Jerusalém. No final, Eduardo tentou reforçar a segurança de Acre e Trípoli, concordou com um tratado de 10 anos para salvar as aparências com Baibars e deixou o levante em setembro de 1272. Os Estados Cruzados chegaram ao fim em 1291, quando Acre caiu para os mamelucos do Egito. Parte do motivo pelo qual Eduardo estava tão ansioso para deixar a Terra Santa, depois de concluir um tratado que pudesse apresentar ao restante da cristandade como uma espécie de vitória, era que ele havia recebido notícias de que a saúde de seu pai estava se deteriorando rapidamente. Henrique III morreu em 16 de novembro de 1272, enquanto Eduardo estava viajando de volta para casa. Ao saber disso no caminho de volta para a Inglaterra, Eduardo decidiu ir mais devagar e fez uma viagem diplomática pela Europa Ocidental, agora que era rei. Eduardo I finalmente voltou para a Inglaterra em 1274 e foi coroado na Abadia de Westminster em 19 de agosto de 1274. O início do seu reinado foi marcado pela conquista completa do país de Gales. A Casa de Plantageneta e, antes dela, a Casa da Normandia controlavam parcialmente o país de Gales, especialmente as regiões costeiras baixas no sul e as terras de fronteira no leste. Porém, o interior elevado e áreas do norte continuavam sob domínio de senhores galeses, que frequentemente mostravam independência com rebeliões e incursões. As crises na parte final do reinado do rei Henrique III deram uma oportunidade ao senhor galês Llywelyn ap Griffith de se rebelar contra o domínio inglês e se proclamar príncipe de Gales. Nos anos 1270 e no início dos anos 1280, Eduardo empreendeu uma longa campanha que resultou na conquista mais abrangente do país de Gales na época medieval. Ele consolidou o controle inglês sobre o país ao estabelecer colônias e cidades inglesas em locais estratégicos importantes. Exceto por uma grande rebelião no país de Gales no início do século XV, o país seguiu estreitamente ligado à Inglaterra. Da mesma forma, ao norte, na Escócia, Eduardo queria trazer o reino sob pleno domínio inglês e se tornar governante de uma Grã-Bretanha unificada. Uma aspiração inicialmente almejada pelo rei Athelstan no século X, mas que nunca havia sido realmente alcançada por um monarca inglês. Por meio de uma combinação de diplomacia astuta, que colocou os concorrentes ao trono escocês uns contra os outros, e uma campanha militar em 1296, Eduardo conseguiu conquistar efetivamente a Escócia. Essa última campanha terminou com Eduardo levando de forma famosa o que se acreditava ser a Pedra de Scone, a antiga pedra de entronização dos reis da Escócia, de volta para a Inglaterra. Junto com ele, Eduardo também aprisionou John Balliol, o rei dos escoceses, desde 1292. Apesar da vitória inicial, Eduardo, cujo apelido Eduardo Pernas Longas vinha de sua altura e pernas compridas, enfrentou uma rebelião na Escócia quase imediatamente. Essa rebelião foi liderada por William Wallace e mais tarde por Robert the Bruce, que se tornou o rei Roberto I da Escócia em 1306. A longa Primeira Guerra de Independência da Escócia se arrastaria até 1328, muito além da época de Eduardo Pernas Longas. Além disso, o reinado de Eduardo I é conhecido pela expulsão da comunidade judaica da Inglaterra através do Edito de Expulsão em 1290. Embora Eduardo tenha lançado campanhas na França e nos Países Baixos em várias ocasiões, entre 1294 e 1303, ele fez isso com a ambição limitada de manter o controle sobre o território inglês restante no oeste da França, ao redor da Gasconha. Essa era uma abordagem nova.
Eduardo foi o primeiro governante da Casa de Plantageneta que decidiu que era melhor tentar submeter toda a ilha da Grã-Bretanha ao domínio inglês do que priorizar a guerra com os franceses. Embora tenha sido uma perspectiva estratégica que não foi continuada após o seu reinado. Eduardo I morreu em 7 de julho de 1307, aos 68 anos de idade. Seus 2 casamentos, primeiro com Leonor de Castela e depois com Margarida da França, resultaram em uma grande quantidade de filhos e gestações reais, chegando a até 17. No entanto, desses, apenas 8 sobreviveram até a idade adulta, sendo que muitos deles eram filhas. Isso significou que seu filho mais novo do primeiro casamento, Eduardo, sucedeu como rei Eduardo II. Isso não foi um bom desenvolvimento do ponto de vista de criar um ambiente político estável nos próximos 20 anos. Eduardo II não era nada parecido com seu pai. Ele normalmente é identificado como um rei fraco e preguiçoso, que hesitava em várias questões políticas diferentes, mas seu maior fracasso foi a maneira como promoveu favoritos da corte e suas famílias a posições de grande poder na corte inglesa. No início, o favorito da corte era Piers Gaveston, que pode ter sido amante de Eduardo, enquanto mais tarde a facção da corte que dominou o governo de Eduardo foi Hugo de Spencer e sua família. A forma como poder, terras, títulos e favores foram concedidos generosamente a Gaveston e à família de Spencer durante o reinado de Eduardo afastou muitos dos nobres e políticos mais poderosos da Inglaterra. Isso foi agravado por uma grande vitória dos escoceses sobre os ingleses na Batalha de Bannockburn, em junho de 1314, um ano antes de uma das fomes mais devastadoras a atingir a Europa medieval varrer o continente. Em meados da década de 1320, um nobre inglês, Roger Mortimer, tornou-se o foco do descontentamento contra Eduardo na França. A esposa de Eduardo, a rainha Isabel, tornou-se sua amante lá, e em 1326 eles invadiram a Inglaterra e depuseram Eduardo II em janeiro de 1327. Isso significou que o filho de 14 anos de Eduardo subiu ao trono como o rei Eduardo III, embora os verdadeiros governantes da Inglaterra agora fossem Mortimer e Isabel. O destino de Eduardo II não é 100% claro, mas ele quase certamente foi morto em segredo. Por ordens de Mortimer, no castelo de Berkeley, em 21 de setembro de 1327, onde ele estava sendo mantido prisioneiro após ser deposto. Roger Mortimer e Isabel mantiveram o poder no final da década de 1320, mas Eduardo III não permaneceu uma criança para sempre. Em 19 de outubro de 1330, ele atacou Mortimer e seus seguidores no castelo de Nottingham e o prendeu. Ele foi executado 6 semanas depois e Eduardo começou a governar por conta própria. Isso, por sua vez, se desenvolveria no que talvez seja o reinado mais importante de toda a época em que a Casa de Plantageneta esteve no poder, excetuando, talvez, seu avô Eduardo I. Ele fez sua primeira campanha contra os escoceses em meados da década de 1330 e vingou a derrota em Bannockburn ao derrotar um exército escocês comandado por Sir Archibald Douglas em Halidon Hill, perto de Berwick, em 19 de julho de 1333. Embora isso tenha sido uma importante demonstração da revitalização do poder da coroa inglesa na Grã-Bretanha, a Escócia não seria reconquistada por Eduardo III da mesma forma que seu avô quase a conquistou no final do século XIII. Em vez disso, Eduardo voltou sua atenção para a França em 1337. A linha real direta da Casa de Capeto chegou ao fim lá em 1328, com a morte do tio de Eduardo, o rei Carlos IV. Ele foi sucedido por Filipe VI da Casa de Valois, o chefe de um ramo relacionado dos capetíngios. Eduardo tinha uma forte reivindicação ao trono em 1328, mas não a exerceu naquela época, devido à sua juventude e ao domínio exercido por Mortimer e sua mãe sobre o governo. Isso mudou 12 anos depois,
Primeiro, Eduardo foi à guerra com os franceses em 1337, depois que o rei Filipe tentou tomar o Ducado da Aquitânia. Foi só em 1340 que ele começou a reivindicar seu direito ao trono francês. Esses eventos marcaram o início da Guerra dos 100 Anos entre ingleses e franceses. A guerra que Eduardo III começou em 1337 e que se intensificou em 1340 após ele reivindicar o trono francês, duraria 116 anos, apesar de ser chamada de Guerra dos 100 Anos. Também não foi um conflito constante, passando por fases distintas. A primeira fase durou de 1337 a 1360. Eduardo III e os ingleses tiveram grande sucesso nesse período. Ele conquistou várias vitórias importantes sobre os franceses, como na Batalha de Crécy, em 26 de agosto de 1346. A chegada da peste bubônica à Europa, logo depois disso, limitou a capacidade de Eduardo de aproveitar a vantagem conquistada em 1346. Milhões morreram em toda a Europa Ocidental, enquanto o pior da peste negra acontecia entre 1347 e 1353. A guerra voltou a se intensificar na década de 1350, levando principalmente à Batalha de Poitiers em 19 de setembro de 1356. Essa foi outra grande vitória inglesa, não apenas pelo que aconteceu no campo de batalha, mas também porque o rei João II da França foi capturado pelos ingleses. Ele permaneceu em cativeiro por anos, dando a Eduardo III uma vantagem estratégica em suas negociações com os franceses. Isso culminou em 1360 com o Tratado de Bretigny. Segundo os termos desse tratado, o rei João seria libertado mediante o pagamento de 3 milhões de ecos, um resgate enorme, enquanto Eduardo III seria confirmado como senhor da grande maioria do oeste e sudoeste da França. Em torno de lugares como Guiena, Gasconha, Limousin, Poitou e Agenete, assim como Calais, Ponthieu e outras terras no norte. Ele não recebeu a Normandia, o ducado ao qual a coroa inglesa tinha a ligação emocional mais forte, e também renunciaria à sua reivindicação ao trono francês. Isso não foi exatamente a vitória total que Eduardo poderia ter esperado após a vitória em Crécy, 14 anos antes, mas já tinha avançado bastante para restaurar o poder da Inglaterra no continente. Não demorou muito para que ingleses e franceses voltassem a lutar entre si. Já havia uma guerra por procuração em andamento na Espanha na década de 1360, onde ingleses e franceses tomaram lados opostos na Guerra Civil de Castela. A Guerra Direta foi retomada na França em 1369, marcando a segunda fase da Guerra dos 100 Anos. Essa fase posterior foi supervisionada e combatida em grande parte pelos filhos de Eduardo III. O rei em si já estava com quase 60 anos, considerado idoso pelos padrões do século XIV, e nunca participou diretamente de campanhas na França durante essa segunda fase do conflito. Eduardo teve 7 filhos com sua esposa Filipa de Hainaut, dos quais 5 chegaram à idade adulta. Desses 5, os 2 mais importantes para entender os acontecimentos na França no final da década de 1360 e início da década de 1370 foram o filho mais velho, Eduardo, o príncipe negro, e o terceiro mais velho, o duque de Lancaster, João de Gant. Como herdeiro de seu pai e um experiente e respeitado comandante militar, o príncipe negro era o principal comandante no oeste da França no início desta segunda fase da guerra. No entanto, ele contraiu disenteria enquanto fazia campanha em Castela, em 1367, e teve que passar cada vez mais tempo em casa, na Inglaterra, na década de 1370. Assim, João de Gant ganhou maior destaque como líder de guerra da Inglaterra na década de 1370, especialmente porque ele tinha uma reivindicação ao trono de Castela por direito de seu casamento em 1371 com Constança, filha do falecido rei Pedro de Castela.
Enquanto João atuava, lançando campanhas como sua incursão Chevrolet pela França em 1373, a guerra não correu bem para os plantagenetas durante essa segunda fase. Eles sofreram uma derrota naval catastrófica na Batalha de La Rochelle contra Castela, aliada da França, em junho de 1372. Enquanto as forças de Gant foram dizimadas por um surto de doença durante sua campanha Chevauché no ano seguinte. A alta tributação no país também fez com que o apoio à guerra entre os nobres e súditos de Eduardo III diminuísse na Inglaterra. A Inglaterra foi abalada por duas mortes em rápida sucessão em meados da década de 1370. Primeiro, o príncipe negro morreu em 8 de junho de 1376. Depois, seu pai, o rei Eduardo III, faleceu pouco mais de um ano depois, em 21 de junho de 1377. A morte tanto do rei quanto de seu herdeiro significou que o filho mais velho sobrevivente do príncipe negro, Ricardo, subiu ao trono como rei Ricardo II. Ele tinha apenas 10 anos na época. Assim, durante sua menoridade, os assuntos do governo foram administrados em grande parte por seus 3 tios sobreviventes. João de Gant era o mais velho deles. Os outros 2 eram Edmundo de Langley, duque de York, e Tomás de Woodstock, duque de Gloucester. Eles desempenharam vários papéis durante a década de 1380 e início da década de 1390, notavelmente tentando reprimir a revolta dos camponeses, de 1381. Mas no final da década de 1380, quando Ricardo II entrou na casa dos 20 anos e começou a demonstrar um tipo de autoritarismo e predileção por favoritos da corte, isso lembrava Eduardo II. 70 anos antes, a família começou a agir de maneiras diferentes. João de Gant partiu para o continente para tentar reivindicar sua antiga pretensão ao trono de Castela, há muito adormecida. Por outro lado, Tomás de Woodstock tornou-se um dos lordes apelantes, um grupo de aristocratas ingleses de alto escalão que, em 1388, pressionaram coletivamente Ricardo a parar com seu favoritismo excessivo em relação a um pequeno número de cortesãos e aliados, como o juiz-chefe do Tribunal do Rei, Sir Roberto Tressilian. Ricardo foi forçado a aceitar as exigências dos lordes apelantes, mas foi apenas uma trégua temporária. Na década de 1390, ele voltou aos seus velhos hábitos. Quando Tomás de Woodstock voltou a pressioná-lo para continuar as reformas, que havia concordado em 1388, Ricardo parece ter mandado matar Tomás, embora os detalhes sobre o que ocorreu em 1397 sejam obscuros. Depois disso, Henrique de Bolingbroke, o herdeiro de João de Gaunt, tornou-se o principal antagonista de Ricardo. Quando João morreu, em 3 de fevereiro de 1399, e Ricardo se recusou a permitir que Henrique retornasse da França para a Inglaterra para herdar o vasto ducado de Lancaster e outras terras, Henrique lançou uma expedição à Inglaterra. Ricardo estava na Irlanda quando Bolingbroke chegou à Inglaterra e não estava preparado para enfrentar essa ameaça de seu primo. Quando ele voltou para a Inglaterra, Henrique já havia assegurado o controle de grande parte do país e Ricardo teve que concordar em abdicar para que sua vida fosse poupada. Ele só ganhou uma sobrevida de menos de 5 meses. Em fevereiro de 1400, ele morreu em cativeiro. Assim, Henrique de Bolingbroke tornou-se o rei Henrique IV da Inglaterra. Em teoria, a Casa de Plantageneta continuou até 1485. Uma linha dinástica só se extingue quando as linhas paternas diretas masculinas se extinguem. Portanto, a ascensão de Henrique IV, em 1399, um neto do rei Eduardo III, através de João de Gant, constituiu uma continuação da Casa de Plantageneta, embora sob um ramo masculino mais jovem do que foi o caso quando Ricardo II assumiu o trono. Isso também aconteceu quando Eduardo de York reivindicou o trono de seu primo, o rei Henrique VI, em 1461 e se tornou o rei Eduardo IV da Inglaterra, já que Eduardo era bisneto do rei Eduardo III.
Foi somente com a ascensão de Henrique Tudor, em 1485, após sua vitória na Batalha de Bosworth, que uma dinastia realmente nova, a Casa de Tudor, surgiu. Henrique descendia do rei Eduardo III por sua mãe, Margarida Beaufort. Essa mudança da sucessão paterna para materna significou que uma nova dinastia assumiu o poder. Dito isso, na prática, quase todos os historiadores diferenciam a Casa de Plantageneta antes de 1399 do que veio depois. A violenta deposição de Ricardo II por seu primo é vista como o início de uma distinta Casa de Lencastre, um nome derivado do fato de João de Gante ter adquirido o Ducado de Lencastre em sua juventude. Da mesma forma, quando os lancastrianos foram depostos em 1461, a família que chegou ao poder é normalmente identificada como a Casa de York ou os Yorkistas, devido à sua descendência do Duque de York. Com suas rosas brancas e vermelhas como símbolos de suas casas, os lancastrianos e yorkistas ficaram atolados nas Guerras das Rosas. Eles eram sub-ramificações da Casa de Plantageneta, mas, para fins historiográficos, a Casa de Plantageneta chegou ao fim em 1399, dando lugar a quase um século de instabilidade e guerras civis intermitentes. A Casa de Plantageneta tem uma história paradoxal. Por um lado, ela pode ser vista como a dinastia real mais importante da história inglesa. A Magna Carta foi, por exemplo, promulgada logo no início do período da dinastia e é normalmente vista como o primeiro grande marco no caminho para a Inglaterra se tornar uma monarquia constitucional. Esse mesmo documento viria a moldar a história constitucional ao redor do mundo, já que a Magna Carta teve grande influência na criação da Constituição americana mais de meio milênio depois. Dezenas de países ao redor do mundo hoje têm sistemas políticos que devem muito às mudanças constitucionais que começaram na Inglaterra sob os Plantagenetas. A Inglaterra também finalizou a conquista do país de Gales sob os Plantagenetas e passou a reivindicar o domínio sobre toda a Grã-Bretanha. A Irlanda foi parcialmente conquistada a partir do reinado de Henrique II, criando uma conexão complexa entre a Grã-Bretanha e a Irlanda, que continua até o século XXI. Também não se pode negar que houve grandes momentos difíceis durante a longa história dos Plantagenetas. A Magna Carta nasceu do descontentamento que permeou o reinado geralmente desastroso do rei João, principalmente por causa da perda do Império Angevino na França. O favoritismo do rei Eduardo II por Gaveston e os Despensers criou uma forma de faccionalismo dentro da Inglaterra que levou à Guerra Civil e à sua deposição. O século XIV também trouxe imensas dificuldades na forma da Grande Fome de 1315 a 1317 e depois da Peste Negra, que chegou 30 anos depois e que nenhum governante poderia ter evitado. Apesar de todas as reviravoltas, um reino centralizado mais eficaz, com um parlamento mais forte, foi surgindo lentamente durante a era dos Plantagenetas. A dinastia não acertou em tudo, mas moldou a Inglaterra de maneiras que ainda ressoam hoje. O que você acha da Casa de Plantageneta? Essa foi a dinastia mais bem-sucedida da Inglaterra, que unificou o país de Gales e a Inglaterra sob a coroa e criou os primeiros elementos do sistema constitucional com a Magna Carta. Ou os governantes plantagenetas governaram durante uma era de guerras civis quase constantes e desordem? Por favor, nos conte nos comentários. E, enquanto isso, muito obrigado por assistir.